Estamos aqui com esse forno micro-ondas, do qual ele não esquenta nada, né? Ele não aquece nada. Funciona todos os comandos, como você pode perceber. Porém, ele não esquenta nada. Então eu ainda não abri, né? Vai ser um passo a passo, juntamente conosco aqui. Vamos fazer um passo a passo. Eu ainda não abri, não avaliei, não fiz nada. Então vamos fazer aquele passo a passo, fazer todos os testes de forma pausada, minuciosa, para ver aonde que está o defeito. Eu vou tentar fazer o mínimo de cortes possível, né? Tentar fazer o mínimo de cortes possível nesse vídeo, para fazer realmente um passo a passo, para a gente chegar ao problema, o que está acontecendo, que ele não está aquecendo, né, o alimento. Se você tem interesse de trabalhar com forno micro-ondas, eu oriento que compre um multímetro analógico. Esse multímetro aqui ele é melhor para você trabalhar com micro-ondas do que o multímetro digital. Eu acho ele mais prático, né, para trabalhar com forno micro-ondas. Então oriento você a, caso for trabalhar com forno micro-ondas, obter um multímetro analógico, esse que tem o ponteiro. Então vamos começar o quê? Vamos começar abrindo, né? Componentes que são responsáveis pelo aquecimento do micro-ondas são basicamente 4, né, que são responsáveis pelo aquecimento. Vem o trafo, que é o transformador, tem o capacitor, tem o diodo que fica aqui e tem o magnetron. Então, como opera a questão do aquecimento? Eu já falei em outros vídeos, mas só para recapitular, da placa lógica, ela manda a tensão de 220 volts ou 110, nesse caso aqui é 220 volts, para o trafo, ok? Passo a passo, chega aqui 220 volts no trafo. Do trafo ele vai multiplicar para cerca de 2000 volts, então ele eleva 10 vezes essa tensão, que vai aqui para o capacitor. O capacitor, através de um diodo, ele ainda vai multiplicar essa tensão, que ela vai vir para cá, para o magnetron. Então eu não vou nem medir a tensão aqui, eu vou logo diretamente medindo os componentes. Então, sempre que você for medir, muito cuidado que você tem que descarregar o capacitor. Como que se descarrega esse capacitor? É simples, com a chave bem isolada. Com a chave bem isolada, tá? Você não pode pegar aqui para descarregar, senão você vai levar um choque bem forte, que eu já tomei. Você simplesmente toca na carcaça e toca em um dos terminais do capacitor, assim, ó. Toca na carcaça em um dos terminais do capacitor. Aqui tá ruim para visualizar, mas pode ser até aqui, ó. Toca na carcaça e num dos terminais. Pronto, o capacitor está descarregado. Então eu vou desconectar cada segmento desse e a gente vai fazer os testes. Com o multímetro analógico, que eu acho melhor para fazer o teste, eu vou logo testar primeiramente o magnetron. O magnetron ele deve apresentar uma continuidade nos seus terminais. Então esses terminais aqui, quando eu testar, ele tem que apresentar uma continuidade. Ok, está correto. O ponteiro está aqui meio desajustado, deixa eu ajustar. Coloquei ele no 0. Ok. Então, entre os seus terminais, tem que apresentar uma continuidade. Está apresentando. Então, está tudo ok. E ele não deve apresentar uma continuidade entre a carcaça e um dos seus terminais. Não deve apresentar nenhuma continuidade. Vamos verificar. Opa, já verifiquei um problema aqui, ó. Ele está apresentando uma continuidade
entre o seu terminal e a carcaça, que não deve apresentar. Aqui não deveria ter nenhuma condução. Então, se está vendo a condução, está havendo um curto entre o conector e a carcaça. Isso faz com que vai gerar um curto, faz com que o fusível, né, de proteção ele desarme. Então, com certeza, esse aqui já é o problema. Mas mesmo assim, eu vou estar testando os outros componentes, né, para a gente ter uma base, né, dos outros componentes. Eu vou estar aqui desconectando o diodo. Eu já descarreguei, né, o capacitor. Como eu já descarreguei, então eu posso tocar. Ele tem uma travinha que você tem que baixar a trava e puxar. É bem chatinho tirar porque ele tem uma travinha que você tem que baixar a trava e puxar ao mesmo tempo. Pronto, tirei. Então, como que eu vou testar o capacitor? Na escala X10K, ele deve apresentar uma condução e voltar. Vocês não vão estar vendo porque está meio escuro, mas deixa eu ver se eu consigo clarear aqui. Pronto, tá aqui os terminais do capacitor. Então eu vou... ele deve apresentar uma condução e voltar. Isso, deixa eu inverter os polos. Apresentou uma condução e voltou. Então ele está bom. E também ele não deve apresentar nenhuma condução entre a carcaça e os seus terminais. Porém, ele também não deve apresentar nenhuma condução entre os seus terminais e a carcaça. Vamos ver aqui. Corretamente. Eu tenho que desconectar ele completamente, né? E ele não deve apresentar nenhuma condução entre seus terminais e a carcaça. Obviamente, não está apresentando. E entre seus terminais ele tem que conduzir e retornar. Por isso que é melhor o multímetro analógico, porque aí eu já vejo, né, a forma como ele trabalha. Agora vamos testar o diodo. Aqui. Olha aqui. Como é que eu testo o diodo? Simples também. Na escala X10K, colocando na carcaça, né, que ele vai ligado à carcaça. Ele deve conduzir de um lado e do outro não. Desse lado conduziu. Vou inverter os polos. Não conduziu. De um lado conduz e do outro não. Então o diodo está bom. Então realmente o único problema está relacionado ao magnetron. Eu já sei aqui a causa qual é. Qual é a causa? A causa aqui é que fechou um curto entre os seus terminais e a carcaça. Então vamos ter que remover esse magnetron, tirar essa pecinha aqui e trocá-la. Então já tem vídeos aí no canal onde eu retiro essa chupeta, né, essa tomada aqui e troca, que ela fecha um curto. Porém eu tinha falado para vocês que geralmente quando acontece isso aí, queima-se um fusível. Então tem um fusível de micro-ondas que ele fica bem aqui, ó. Então, provavelmente ele estará queimado. Há uma grande chance desse fusível estar queimado, né? Então eu vou testá-lo. Então eu vou colocar um multímetro, pode ser em qualquer escala, que é só para ver a continuidade. Vou colocar na escala, deixar nessa mesmo, nessa escala X10K. Então eu vou colocar num dos terminais do fusível. Colocar do outro lado para ver se vai haver condução. Vai haver condução. Então
então fusível à condução. Então não chegou a danificar. Deixa eu ver a questão aqui do diodo. Conduziu de um lado, não conduziu de outro. Conduziu desse lado. Então, o único defeito realmente vai estar relacionado aqui ao magnetron, a tomada dele. Então eu vou retirar esse magnetron, trocar essa tomada. O problema vai ser achar, né, que isso aqui não se vende. Você tem que tirar de outro magnetron com defeito. Então por isso que é bom às vezes você guardar peça de reposição. Às vezes o magnetron não está funcionando, você não joga fora. Você deixa ele guardado, né, obviamente, que você pode precisar de peças dele. No caso aqui dessa tomada. Vai ter aqui esses parafusos, né? Como já foi diagnosticado, né, o defeito desse micro-ondas não aquecer está relacionado ao magnetron. No caso, não é necessário você trocar o magnetron completamente, a não ser se você realmente queira, né, trocar. Então, o que aconteceu aqui? Gerou-se um curto entre a carcaça e os terminais do magnetron. Então, caso você não queira trocá-lo completamente, você troca apenas a tomada. Eu não vou abordar essa questão dessa troca, porque já temos um vídeo onde eu faço a troca, né, dessa tomada. Então eu vou deixar no link abaixo na descrição o link de onde eu faço a troca. Então basicamente esse serviço, né? Porém você tem que conversar com o cliente, dizer, olha, você quer realmente trocar um novo ou você quer fazer a recuperação dele? Eu posso fazer a recuperação trocando apenas a tomada. Aí fica a critério do cliente, né? Então ele vai dizer, olha, realmente eu quero trocar a peça por uma nova. Ou, se você garantir o serviço, fica bom, é só a tomada, você pode dizer, olha, eu faço um preço menor e troco só a tomada. Fica a seu critério, você conversar com o cliente, ok? Eu disse que não ia mostrar trocando, né? Mas eu resolvi mostrar. Então aqui eu já abri, né, a tampinha. Como que eu fiz para abrir? Simplesmente com um alicate desse, eu fui levantando as abas e soltei. Depois eu parti aqui com o alicate e tirei essa chupetinha, que é justamente a que está em curto. Então o que acontece? Aqui eu posso conferir o curto com o multímetro, né? Você vê que ela tem essa aba lateral que é de metal e o curto é justamente nela. Inclusive esse lado de cá está fazendo um curto. O que é que eu vou fazer? Eu peguei um magnetron defeituoso, né? Está até todo sujo. Esse aqui realmente ele está com defeito, porém ele não tem curto nessa tomada. Vamos estar conferindo aqui para ver. Aqui entre os seus terminais, entre os dois deve haver, né, uma continuidade, porém entre a carcaça e os terminais não pode haver. Então justamente essa tomadinha ela está boa, né? Está funcionando bem. Então vou fazer o mesmo procedimento. Qual é o procedimento? É abrir com o alicate. Eu vou abrindo assim, ó. Às vezes se ficar um difícil abrir, você pega uma chavinha bem fininha e você vai levantando as abas.
Você vai fazendo isso com toda a lateral até soltar. Pronto, abriu. Então você vê que como que é a constituição dele. Tem essa tomada, então ela vai ligada nessas duas bobinas para o terminal interno. Então a forma que eu faço, eu corto aqui para soltar. Vamos estar colocando para ver. Vou colocar só 1 minuto. Sempre observar se está funcionando o ventilador, né? Que esse ventilador às vezes ele está parado e acaba queimando o magnetron. Então está funcionando o ventilador. Tá contando o tempo aqui, vou dar uma limpeza nele, né? Pronto, esquentou perfeitamente. Aqueceu, claro que não dá pra ver, né, pelo vídeo, mas aqueceu, então serviço resolvido.